Oi, enfermagem, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos à quarta edição do CONENF. Eu sou Alcione Abreu, doutora na área de enfermagem. Vou deixar aqui para vocês o meu currículo, para quem não me conhece, também o meu Instagram é o @enf_alcioneabreu, para que vocês conheçam tudo sobre feridas e curativos. Para quem ainda não é apaixonado na área de feridas e curativos em enfermagem dermatológica, siga esse Instagram. Eu fiquei responsável para falar um pouquinho sobre produtos para cicatrização ou tratamento das feridas. Então, pegue o papel e a caneta que eu vou falar tudo sobre os produtos e sobre o processo de cicatrização das feridas crônicas. Anote aí. Mas primeiro, eu quero falar para vocês que existe uma resolução do COFEN, que é a resolução 567 de 2018, que fala, que respalda o enfermeiro e a equipe toda de enfermagem no tratamento do paciente com ferida. Você, profissional de enfermagem ou acadêmico que quer, tratar, atuar nessa área de feridas e curativos, tem que conhecer essa resolução. É a resolução 567 de 2018, que fala sobre a atuação dos profissionais de enfermagem na área do tratamento de feridas. Mas eu vou destacar aqui sobre a atuação do enfermeiro. O enfermeiro, ele pode prescrever produtos para o tratamento e prevenção, ele pode participar na área de avaliação, elaboração de protocolos, ele pode selecionar quais produtos ele pode inserir na grade, se ele for trabalhar numa instituição hospitalar. Ele pode ter seu consultório, Eu sei que muitos que estão assistindo essa aula são acadêmicos de enfermagem. Sim, o enfermeiro ele pode ter seu consultório de enfermagem, ele pode trabalhar nessa área, atuando, atendendo pacientes com feridas. Sim, você pode, se você quiser, depois de se formar. E agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o processo de cicatrização. O processo de cicatrização de uma ferida, ele é muito complexo, Então a gente precisa entender o que está acontecendo para poder escolher qual a melhor conduta, qual a melhor cobertura eu vou utilizar, tá? Então o que acontece? O enfermeiro, muitas vezes, ele precisa avaliar o paciente e a lesão. Muitos de vocês, acadêmicos, ou até muitas vezes o enfermeiro no início de carreira, ele fica muito ansioso e fica muitas vezes querendo só avaliar a ferida e esquece de avaliar o paciente, Porque existem fatores internos do próprio paciente que eu preciso avaliar, que vai interferir diretamente no processo de cicatrização. E preste atenção, numa mesma ferida, ela pode estar infectada, com tecido viável, e com necrose. Então, assim, eu preciso me atentar o que eu devo fazer inicialmente. Então, se eu tenho uma ferida que está com processo de infecção, eu preciso intervir na infecção para depois pensar, em outras consequências. Por exemplo, se ela está infectada, ela não vai evoluir para um processo de cicatrização enquanto ela não parar, o processo de infecção, tá? Então, primeiro eu vou trabalhar a infecção, depois eu vou controlar outras variáveis, como, por exemplo, a umidade, o excesso de umidade, que é o excesso de exudato, entre outras coisas, ok? E o processo de cicatrização, ele inicia logo que a pele é lesada, logo onde acontece um sangramento, por exemplo. Então, assim, sangrou, vai acontecer vasoconstricção para parar, o sangramento, e logo depois vai acontecer a vasodilatação para chegar aos fatores, para defesa ali, E ali acontece a fase inflamatória, onde você sente, Quem já não teve uma pequena ferida no corpo, Você sente aquela fase inflamatória acontecendo, dor, calor, rubor, edema, Então é a fase ali do seu próprio corpo tentando fagocitar ali e te proteger de um processo inflamatório mais longo, tá? Então a fase inflamatória acontece em qualquer lesão, independente de ser uma ferida aguda ou uma ferida crônica. ok? O que vai, diferenciar entre uma ferida crônica e uma ferida aguda é
tempo que ela vai prolongar da fase inflamatória. As feridas crônicas, elas podem ficar anos na fase inflamatória, porque ela não consegue evoluir para outra fase, que é a fase fibroblástica, onde a gente tem a formação de tecido de granulação, onde há a formação, né, de contração da cicatriz, onde eu tenho a formação, né, os fibroblastos estão se formando colágeno, e aí uma força mais de resistência ali do tecido, e a fase final é de remodelamento, onde já fechou a cicatriz, e ali realmente eu preciso, né, formar ali o tecido de epitelização, enfim, né, que demora praticamente 15 meses para se formar. Então, uma lesão, ela pode se tornar crônica quando a gente fica nessa fase de ida e vinda da fase fibroblástica para a fase inflamatória, e você não tem a formação de uma cicatriz. Vários fatores impedem a formação, né, da cicatrização, dessa cicatriz do paciente. Muitas vezes é a infecção, como eu já falei para vocês. Infecção, se eu não faço, né, o controle dessa infecção, se não há uma avaliação, né, uma intervenção que vá diminuir ou minimizar a infecção, a lesão ela não vai cicatrizar, né, então eu não consigo evoluir fase inflamatória, fibroblástica e a fase de remodelamento. Então essa ferida ela vai se tornar crônica porque você não tem uma continuidade dessas fases, né, que vão finalizar a cicatrização. Presença de corpo estranho, por exemplo, o corpo estranho, um fio de gaze, até o fio de cabelo que pode permanecer, um fio, né, se for uma lesão na perna, um pelo, alguma coisa que está ali, isso é um corpo estranho, e a lesão ela vai ficar na fase inflamatória, fica sempre inflamada, e aí ela não vai evoluir para frente, né, que é a fase fibroblástica, e a lesão ela vai ficar sempre inflamada. O tecido desvitalizado ou a presença de necrose são fatores também, como a infecção, que você, profissional de enfermagem, deve ficar sempre avaliando. Então, primeiro trato a infecção, depois eu faço o desbridamento, existem produtos que vão atuar desbridando esses tipos de tecido, como eu vou falar mais para frente, como o produto hidrogel, a colagenase, enfim, são produtos que formação de fibroblastos, por exemplo, então atuam retardando a formação de colágeno, tá? E uma outra coisa importante que vocês muitas vezes podem orientar o próprio paciente ou o próprio cuidador na técnica em domicílio do curativo é a própria prática do curativo. Quando o paciente ou cuidador ele retira a gaze de forma traumática, havendo um sangramento, você também retarda o processo de cicatrização. Então é necessário orientar esse cuidador sobre a técnica inadequada, né, a técnica adequada, sobre a importância da técnica adequada desse curativo. Então, assim, toda vez que há um sangramento, você faz aquela fase inflamatória, lembra que eu tô falando toda hora? Não, então, sangramento, vasoconstricção, vasodilatação, estimula os fatores, né, da cascata, né, de coagulação para fazer vasoconstricção, vasodilatação para chamar células de defesa, e fica nesse ciclo vicioso. Então, todos os dias que você faz o curativo em domicílio, né, que o próprio paciente ou cuidador faz uma técnica traumática tendo um sangramento, a cascata de coagulação para conter o sangramento vai acontecer e a fase inflamatória ela é ativada. Outra coisa também é o tempo, né, de evolução, o tempo de vida desse curativo, né? Quanto mais tempo de vida desse curativo, dessa ferida, né? Quanto tempo de vida dessa ferida, mais tempo vai demorar a cicatrizar. A extensão também da ferida, né? Quanto maior a ferida, mais ela vai demorar a cicatrizar em comparação a uma ferida menor, tá? E a profundidade é a mesma coisa. Feridas maiores, mais profundas, vão cicatrizar mais tempo, vão demorar mais tempo a cicatrizar em comparação a feridas menores e mais superficiais, ok? Idade, né? Então,
Pessoas idosas vão ter também dificuldade para cicatrizar. Estresse, né, ansiedade, depressão são fatores que também vão atrapalhar o processo de cicatrização, e as doenças crônicas, como diabetes, por exemplo, né? Então a gente sabe que o diabetes, ele atrapalha a cicatrização. E aí eu pergunto para vocês, qual é a função do curativo? O curativo, você oferece o curativo para cicatrizar a ferida, e o curativo ele oferece um meio adequado para isso. O meio adequado para isso é um meio úmido, não é um úmido encharcado, não é um meio encharcado, tá, gente? Então, assim, não é para colocar excesso de produto ali naquela ferida, porque excesso de produto vai encharcar o curativo, vai proliferar bactérias e aí pode oferecer uma infecção para a ferida, tá? Então, é um meio úmido, não em excesso de umidade também não, tá? E você precisa saber quais são as condições da ferida, qual é o tipo de tecido, se tem dor, se tem exudato excessivo, se está com infecção, e também as condições financeiras do paciente, né? Então, porque tem curativo de valores assim diferenciados no mercado. Então, quais são as principais finalidades dos curativos, né? Proteger, ser atraumático, lembra? Não pode doer, não pode sangrar, tem que ser confortável para o paciente. Porque se não for um curativo confortável, o paciente ele não vai utilizar. Então não adianta, né, promover desbridamento quando há necessidade. Então, tem casos quando você avaliar que aquela lesão necessita de desbridamento, tem curativos que vão oferecer esse tipo de tratamento. Cavidade, se você necessita, né, se você avalia durante sua consulta de enfermagem que tem que preencher cavidade, a gente vai precisar preencher cavidade, porque lesões vão cicatrizar de baixo para cima e da borda para dentro, então a gente precisa trabalhar cavidade. Promover meio úmido, lembra? Não é um meio encharcado, não pode extravasar para a borda, cuida dessa borda, né? Então, assim, a gente precisa pensar, né, na qualidade dessa borda, na qualidade desse curativo, na estética desse curativo. E muitas vezes, quando o paciente é um paciente de ambulatório, aquele paciente que vai até você, faz o curativo e volta para casa, tem que ser um curativo que vai favorecer as atividades de vida diária desse paciente. O que você precisa para fazer o curativo? Vai depender se você vai fazer o curativo no hospital, se é no consultório, no ambiente domiciliar, depende do local onde você vai fazer o curativo. Então, vai depender realmente do local que você vai fazer o curativo, né? O produto de escolha é sempre importante, então a escolha do produto, como eu já falei para você, vai depender da sua avaliação, de você fazer a consulta de enfermagem, de você olhar não só a ferida, mas fazer a consulta de enfermagem. Não existe uma receita de bolo, existe consulta de enfermagem, existe estudar bastante. Se você quer trabalhar com feridas, quer trabalhar, né, atendendo pacientes com feridas, faça uma pós-graduação, faça cursos de capacitação, invista. É uma área de grande empreendedorismo hoje em dia, mas faça com consciência, né? É um investimento, né? Não faça concursinhos assim assado e comece a atender. Invista em você, seja um profissional diferenciado, seja um profissional que o paciente busque você, né? Isso é a diferença, né? O importante é você usar o soro para fazer a higienização da ferida. Então, use o soro fisiológico para fazer a higienização. Pode perfurar o soro com a agulha 40x12, aquela agulha rosinha, ou aquela agulha preta também pode utilizar, e faça um furo e use esse furo para fazer o jato direcionado para irrigar a lesão, tá? Então, não use outros tipos de jato, né, para higienizar a ferida. Você pode utilizar outros tipos de higienização com água corrente, enfim, para higienizar outras áreas do corpo do paciente, tá? Então, sempre higienize suas mãos com água e sabonete.
álcool gel. Sempre remove a cobertura anterior, calce uma luva de procedimento para retirar todo o curativo que você encontrou de forma não traumática. Use o jato para retirar aquela gaze que está fixada na lesão de forma não traumática. Use esse soro fisiológico para soltar essas gases de forma não traumática. Tá? Então, assim, tente usar material estéreo sempre. Então, a limpeza da úlcera sempre vai ser com jato, com solução fisiológico, com a agulha perfurada com 40x12, tá? A cobertura primária é aquele curativo que você vai deixar em contato com a ferida. Olha aqui nessa foto que eu tô mostrando para vocês. Essa foto identifica a cobertura que está em contato com a ferida, tá? Essa foto mostra uma gaze petrolada, tá? Que é uma gaze com vaselina que está em contato direto com a ferida. Por que a gaze, ela extravasou a borda? Porque a vaselina não tem problema ficar em contato com a pele, tá? Agora, se fosse um alginato, se fosse um carvão ativado, eu não poderia deixar em contato com a pele ao redor, tá ok? Aqui, nessa outra foto, vocês podem perceber usar a gaze seca para fazer a cobertura secundária. Essa gaze seca, ela vai absorver o excesso do curativo, né, secundário, o exudato que vai ser transferido, né, para essa gaze. E muitas vezes, quando o paciente houver necessidade de troca, ele vai trocar sempre esse curativo secundário, que pode estar encharcado mais de uma vez ao dia. Então, na sua prescrição, você pode trocar o curativo secundário mais de uma vez ao dia. Sempre pensar que manter o curativo, né, o leito, é sempre uma vez ao dia, mexer uma vez ao dia o leito da ferida e manter sempre o curativo secundário sendo removido sempre que tiver necessidade. Tratar, nessa foto aqui, vamos pensar, tratar a cavidade. Então, tem uma lesão na região sacra, uma lesão por pressão, estágio 3, com a área de tecido desvitalizado. Então, eu preciso utilizar uma cobertura que vá tratar a cavidade. Então, eu não posso pensar numa cobertura que não vá preencher cavidade. Então, eu posso pensar num alginato que vai ser preenchido aqui dentro, trabalhar toda essa cavidade para que a lesão vá, né, crescer, né, cicatrizar de baixo para cima e das bordas para dentro. A fixação do curativo, gente, ela é muito importante. Pensamos que quando a gente for utilizar fitas, sempre pensar nas fitas em contato com a pele, fitas que possam ter características menos agressivas para a pele. Quando a gente pensar em fitas de silicone, existem, por exemplo, fitas com grande quantidade de silicone, onde eu faço, né, a fixação de curativos na pele do paciente, inclusive pacientes idosos, e na hora de remover eu tenho uma qualidade, né, da retirada sem agressão da pele do paciente. E existem também a fixação com a malha tubular, onde, né, eu faço a fixação do curativo utilizando essas malhas tubulares no local das ataduras de crepom, onde também é super interessante. Tem um post também no meu Instagram sobre a malha tubular. É muito comum utilizar em pacientes grandes queimados. Então, não deixe de seguir lá para você ver. Enf Alcione Abreu tem muito conteúdo sobre produtos e curativos em enfermagem dermatológica. Então, é super importante você escolher o melhor tipo de fixação para o curativo do seu paciente e evitar o máximo fixar fitas na pele do seu paciente, inclusive idoso. Agora eu vou falar um pouco sobre os tipos de tecido. Dá uma olhada aqui. Temos, quando a gente pensa em tecidos desvitalizados, temos a necrose. A necrose, ela tem uma coloração preta, quer dizer tecido morto, né? Então a gente vê aqui uma ferida aqui à minha esquerda, uma ferida arterial, onde há uma diminuição do fluxo sanguíneo e
chega pouco fluxo sanguíneo com sangue arterial e a gente vê esse tecido aqui com áreas de tecido desvitalizado e áreas, né, com tecido necrótico preto. Desse outro lado aqui tem um tecido também desvitalizado por diminuição da pressão, de uma lesão por pressão na região sacra. Aqui também, nessas outras fotos, também temos características de tecido decorrente da falta de pressão, né, de circulação de sangue, são também decorrentes de lesão por pressão. Ambos são necrose, que eu preciso desbridar. Aqui mostro para vocês um tecido necrótico onde o cirurgião foi realizado, né, pelo cirurgião, a técnica de desbridamento mecânico, onde ele retirou com auxílio, né, do bisturi essa capa de necrose preta aderida, e aqui a gente conseguiu, a partir de então, a gente conseguiu fazer o estadiamento dessa área, né? Então, a partir de agora, depois do desbridamento, nós sabemos que aqui desse lado temos uma lesão por pressão, estágio 3. Aqui temos um tecido desvitalizado, né, de cor amarela, e aqui ambos também são lesões por pressão, aqui no braço e aqui também na região sacra. Aqui temos uma lesão cavitária na região sacra. Lembra, lesão cavitária, precisamos trabalhar o que? Preenchimento da cavidade. Aqui um tecido de coloração vermelha, lesão decorrente da úlcera venosa, onde também precisamos trabalhar aqui controle de umidade, excesso de exsudação e sangramento. Então tem uma lesão que é uma lesão extensa, porém um tecido de qualidade, é um tecido de granulação, e nós precisamos trabalhar aqui as várias variáveis para poder cicatrizar essa lesão, né, que apresenta excesso de exudato, excesso de umidade, sangramento e uma lesão bem extensa. Aqui eu tenho tecidos de epitelização, né? São lesões venosas, onde aqui na minha esquerda eu tenho uma lesão já cicatrizada, então já formou, né, tecido de epitelização, mas é uma área muito sensível que pode acontecer traumas, e essa lesão já cicatrizada pode ter uma recidiva, que é muito comum na lesão venosa, e aqui uma lesão onde a gente está cicatrizando das bordas para dentro, né? Então a gente tem áreas de tecido de epitelização e pontos ali de tecido de granulação e áreas de tecido desvitalizado. E aqui para a gente ressaltar que o sistema de avaliação das lesões, ele é por cores, onde o vermelho significa granulação, o amarelo desvitalizado ou tecido esfacelado e o preto tecido necrótico. Vermelho, proteger, amarelo, limpar e o preto, desbridar. Agora vamos lá falar sobre os produtos para cicatrização. Quando eu percebo que eu preciso desbridar, onde eu tenho um tecido preto ou amarelo, quais produtos eu posso utilizar, Alcione? Então, quando eu tenho tecido amarelo ou preto, eu posso usar hidrogel, papaina ou colagenase. Uma atenção aqui, a papaina, onde eu preciso ter atenção à concentração da papaina, tá? Então, a papaina é um produto manipulado, não é um produto industrializado, e eu, como enfermeira, posso prescrever, só que eu preciso saber como prescrever. Então, tem que saber prescrever utilizando a prescrição correta, tá? Então, a prescrição 10% quando eu quero trabalhar necrose preta aderida, de 4 a 6% quando eu quero o amarelo, limpar o amarelo, ok? Hidrogel. O hidrogel na indústria é um produto que faz desbridamento autolítico, que é um desbridamento seletivo. Temos na indústria vários produtos que tem na composição hidrogel. A colagenase é um produto que você pode sim utilizar para desbridar tanto a necrose preta aderida quanto
tecido desvitalizado amarelo. O grande problema é que é um produto não é seletivo, então tome um pouquinho de cuidado quando você tiver grande quantidade de tecido granulação e pouca quantidade de tecido desvitalizado. E aí utilize um outro produto como o hidrogel, que ele é mais seletivo, mas não tem problema usar a colagenase. Só saiba o momento certo de utilizar a colagenase. Quando eu vou utilizar a colagenase? Quando eu tiver grande quantidade de tecido amarelo e grande quantidade de tecido preto. E vamos falar agora dos produtos que podem ser utilizados para estímulo do tecido de granulação. Temos vários produtos. O próprio hidrogel, por ele ser um produto seletivo, né, ele pode ser utilizado também como coringa. Quando eu não tenho, por exemplo, um produto para estimular a granulação, posso usar também o hidrogel. Posso usar o AGE? Posso. O AGE eu posso usar no finalzinho do processo de cicatrização, quando já estou formando ali o tecido de epitelização, por exemplo. Polímero. O que é polímero, Alcione? São esses produtos aqui que parecem espumas. Posso utilizar? Posso. É um produto que pode ser utilizado, inclusive, para absorção de excesso de exudato, para proteção também de estomias, como por exemplo aqui, que você pode utilizar para tráqueo, para gastrostomia, por exemplo, também. Então ele vai ser utilizado para absorção de excesso de refluxo, por exemplo, tá? Fibras como os alginatos. O alginato em si é um grande aliado, né, para estímulo de granulação. Eu adoro o alginato. Aqui trouxe para vocês aqui um alginato que já está, tá? Ele é uma fibra, tá vendo? De algas marinhas marrons, que você pode utilizar quando ele é feito, né, puro de fibra. Você pode utilizar para absorção de excesso de exudato, para tratar a cavidade, você vai preencher a cavidade, para absorção de feridas sangrantes, para tratar o sangramento de feridas. Então ele é muito utilizado também para feridas que precisam ser estimuladas a granular, tá? Outros tipos de fibras, existem fibras provenientes do próprio hidrogel, tá? Então fibras também são importantes. Outra coisa, existem também produtos à base de silicone, podem ser utilizados. Lembre, uso sempre fibras como os alginatos e outras fibras, tá? Quando eu tenho excesso de exudato. Posso, em feridas pouco exudativas, usar, por exemplo, hidrocoloide? Posso, tá? O hidrocoloide pode ser utilizado, aqui uma plaquinha de hidrocoloide, pode ser utilizada quando eu tenho feridas, já no finalzinho de cicatrização, posso utilizar. Não vou utilizar hidrocoloide em feridas muito exudativas, porque vai saturar bastante o meu curativo. Aqui um outro curativo que tem uma borda de silicone, que também é interessante para estimular a granulação, tá? Outra coisa que eu já até comentei para vocês, para final de epitelização, hidrocoloide, posso colocar um bom creme hidratante. Filme transparente também pode ser utilizado. Existem filmes transparentes que não é estéril, que você pode comprar e cortar o tamanho da ferida, também é interessante. Creme à base de ácidos graxos essenciais. Aqui para vocês uma foto de como pode ser utilizado o polímero, tá? Que são as espumas que vocês podem cortar e fazer o tamanho do local para fazer a aderência ao tratamento. Já as coberturas antimicrobianas são coberturas que têm na sua composição prata, um antimicrobiano como a prata, zinco, por exemplo, tá? E também o alumínio. Existem coberturas que têm alumínio na sua composição. Quando eu falo coberturas antimicrobianas, vocês pensam, né, no uso para feridas infectadas e feridas colonizadas. Aí nós temos várias coberturas, tem o carvão ativado com prata, tem algumas coberturas com polímeros e associados à prata. Existem hidrogel que é a espuma, né, que é uma fibra de hidrogel com prata.
existe uma espuma, né, que tem fibra e alumínio. Existem várias coberturas com prata. E também tem o PHMB. O PHMB é um antisséptico da família da clorexidina, né? Ele é sensível para bactérias gram-positivas e gram-negativas e, no caso, e anaeróbicos, que são responsáveis pelo odor. Ele é um antimicrobiano também. Ele vai favorecer, né, o controle de micro-organismos presentes em feridas infectadas e contaminadas. Então, existem o PHMB, solução de PHMB, como já falei, no hidrogel. Tem uma solução de higienização, então eu vou utilizar o soro fisiológico e depois vou irrigar, né, a solução de PHMB na ferida e depois vou aplicar um produto. Então, essa solução de PHMB, ela não precisa ser retirada, tá, após o curativo. Então, tem gente que faz aquilo como se fosse um soro fisiológico, depois retira. Então, não precisa. Então, tem vários curativos que tem na sua composição PHMB. Ele é um antimicrobiano, então ele pode ser utilizado para aumentar, né, o poder de matar ali as bactérias, tá? Aqui eu trouxe para vocês a fixação de filme adesivo, né, transparente, que pode ser utilizado também como as fitas que eu mostrei à base de silicone e como aquela malha tubular, que você também pode utilizar o filme adesivo como meio de fixação do curativo em áreas onde a gente não tem como utilizar, por exemplo, a malha tubular, ou eu não tenho a malha tubular no meu setor, eu não encontrei, é caro, não posso utilizar, enfim. Alguns exemplos para vocês de coberturas antimicrobianas. E é isso, gente. Eu queria deixar para vocês todo esse meu conhecimento sobre alguns tipos de cobertura e dizer que eu me coloco à disposição. Deixa aqui os comentários se vocês gostaram, que eu vou ler, vou adorar. Me sigam no Instagram, que é Alcione Abreu. Eu também tenho um canal no YouTube, que é Doutora Alcione Abreu, onde eu também posto vídeos sobre essa área de feridas e curativos, enfermagem dermatológica. Então também estou esperando vocês lá no meu canal do YouTube, que é Doutora Alcione Abreu. Conenf Enfermagem, um beijo e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!